Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem, né? Que o Senhor possa estar abençoando, guardando a vida dos irmãos de maneira viva e verdadeira, né? Que os irmãos possam estar sendo confortados pelo Espírito Santo do Senhor, né? Neste momento tão difícil, né, que a gente está passando, mas o Senhor, né, que possa continuar nos trazendo conforto, nos trazendo alegria da salvação e nos trazendo saúde, né? Nós vamos continuar estudando, né, a nossa revista, nosso trimestre. Hoje chegamos à lição 7. Nós vamos continuar falando sobre as cartas paulinas, né? E hoje a gente vai falar sobre Efésios 3, né? O título da lição fala, né, a paixão de um missionário, né? Ou seja, a paixão de Paulo, né, por missões, né? Então a gente vai ver isso muito enraizado na vida dele depois da sua conversão, né? E ele vai demonstrar muito isso para a gente em Efésios 3, né? Mas antes de continuar, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né? Pela oportunidade, pelo momento, né? Pelos cuidados do Senhor para com nossas vidas, né? Vamos orar, irmãos. Querido Deus, obrigado, Pai, pela bênção maravilhosa de poder lermos a Tua palavra, podemos ter a liberdade de estudarmos a Tua palavra, Pai. Podemos ter a liberdade, a oportunidade, ó Pai, de estarmos, ó Pai, chegando aos lares dos nossos irmãos, ó Pai, para estudarmos juntos a Tua palavra. Neste momento que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar nos instruindo, ó Pai, abrindo nossos corações, ó Pai, para que possamos receber a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, ministra-nos, ó Pai, de maneira viva e verdadeira, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos, ó Pai, a cada ponto, ó Pai, a cada vírgula, ó Pai, a cada palavra, ó Pai, dita, ó Pai, pelo Teu servo, o apóstolo Paulo, ó Pai, que possa ser enraizado em nossos corações e nossas vidas, ó Pai. E ajuda-nos, ó Pai, a termos essa paixão, ó Pai, sobre missões, ó Pai, sobre as almas perdidas, ó Pai, porque um dia nós estávamos perdidos também, ó Pai. Ó Pai, obrigado por tudo, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, porque pelo nosso plano de salvação que nos deixa, ó Pai, pelo nosso plano maior que é Jesus, ó Pai, que morreu e ressuscitou na cruz, ó Pai. E hoje, através do sangue vertido de Jesus, ó Pai, somos salvos, ó Pai. Passamos de criatura para filhos, ó Pai. Obrigado por isso, ó Pai. Te agradeço, ó Pai. Instrua-nos, ó Pai, neste momento de maneira viva e verdadeira, ó Pai. Fala os nossos corações, ó Pai. E ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos cada vez mais, ó Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente tem alguns objetivos, né, para estudar essa lição de hoje, né? Primeiro objetivo, a gente precisa compreender que Deus quer, né, missões dentro de nossos corações, dentro de nossas vidas, não somente uma teoria, né, mas uma coisa prática, uma coisa de paixão, de fervor, né? Então, Deus quer isso para as nossas vidas. Segundo ponto, vamos descrever, né, algumas atitudes que Paulo teve, né, nessa paixão dele por missões, né? Efésios 3 relata muito sobre isso, né? Então a gente vai ver alguns pontos dessa paixão de Paulo por missões, né? E que o Senhor possa fazer essa paixão arder em nossos corações, né? Irmãos, o texto áureo se encontra em Efésios 3:7, que diz: fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Paulo está relatando que ele foi feito ministro do evangelho, né? Não porque ele era merecedor, porque ele estava pronto para isso, mas somente pela graça, o dom da graça de Deus, né? E aí ele fala o seguinte, uma coisa que é interessante, né? Me foi concedida, ou seja, não foi mérito. Há uma concessão do Senhor para que ele pudesse, né, ministrar, ser esse missionário que ele foi, né? E aí tudo isso é feito não com a sua experiência, com a sua prática, nada disso, com seus estudos, foi feito na atuação do poder de Deus. Ou seja, tudo que foi feito conforme vontade, desejo e com o consentimento de Deus, né, na vida de Paulo e nas nossas vidas também, né? E aí, irmãos, o primeiro ponto que a gente vai estudar é que a paixão de um missionário, ela se evidencia em uma experiência inconfundível, né? Vamos ler Efésios, capítulo 3, versos 3 e 4, né? Eu vou começar do 2 para a gente entender melhor, né? Fala assim, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, né? Como me foi esse ministério manifestado, a revelação como acima, em pouco vos escreveu, ou seja,
Paulo está falando que ela foi manifestada, essa revelação, através da graça de Deus que foi dispensada a ele, né? Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Então, Paulo está aqui mostrando, né, a sua paixão, né, e essa paixão dele vai se evidenciar de uma experiência inconfundível que ele teve, né? Em Efésios, né, que a gente leu nos versos 3 e 4, nós podemos ver que Paulo ele deixa bem transparente, bem claro, que sua vida, né, e sua obediência são mediante, né, a compreender, né, a revelação da palavra de Deus, né? Não era uma coisa que ele tinha, mas a compreensão que Deus, que o Espírito Santo deu para ele compreender a palavra, o ministério. Ele entendeu que ele foi chamado para a salvação, né, e que ele foi chamado para o missionário. E, consequentemente, né, de tudo isso, ele passa a ter uma experiência com o Senhor. Né? E essa experiência ele transmite, né? Ele vai, né, levar essa palavra às pessoas, aos gentios, né, que ele mais pregou, né? E aí a gente podia perceber como é que isso acontece na nossa vida de hoje, né? E hoje, o que acontece, irmãos? Hoje, a revelação já existe. A palavra de Deus já está revelada para nós. Então, essa revelação já existe, né? Mas ela precisa ser entendida. Não é entendida de qualquer forma. Precisa ser entendida com sabedoria, coerência e conhecimento. Então, se nós não estudarmos, nós não buscarmos, nós não vamos ter o conhecimento, né? Se nós não buscarmos ler e pedir a orientação do Espírito Santo, não vamos ter o verdadeiro conhecimento e, consequentemente, a sabedoria que vem de Deus. E, pior ainda, nós não vamos ter coerência, né? A gente sabe que tem entrado muitas coisas dentro das nossas igrejas, né? Porque as pessoas não têm coerência, conhecimento e sabedoria de Deus. Nós temos que estar muito atentos a isso, né? Não pode faltar por nossa parte, né, entender que a obra é do Senhor, da parte do Senhor. Nós somos apenas instrumentos. Nós precisamos entender isso, né? Precisamos buscar esse entendimento. E esse entendimento ele tem que estar solidificado em nossas vidas, em nossos corações, né? Porque nós precisamos entender a revelação da palavra que nos foi dada. Ou seja, a palavra de Deus nos foi dada, nos foi revelada, e nós precisamos compreender isso. Nós precisamos enraizar, né, botar como raiz a nossa vida, né? Nós precisamos botar lá, enraizar lá no fundo do nosso coração e se tornar isso uma realidade em nossas vidas, né? No nosso momento do dia a dia, né? Para que possamos compreender a palavra do Senhor, né? Outro ponto, irmãos, que a paixão de um missionário, ela se evidencia, né, na consciência e compromisso com a mensagem a ser pregada. Paulo nos fala em Efésios 3:8, irmãos, seguinte: a mim, o mínimo ou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ou seja, Paulo está se colocando num patamar abaixo, né? Porque ele entende que ele não era melhor do que ninguém, mas foi dada a ele a graça, ou seja, a oportunidade de anunciar, de manifestar, né, o evangelho, né, as riquezas incompreensíveis de Deus, que nós às vezes não temos compreensão, mas Deus nos anunciou isso, né? E Paulo está tentando nos mostrar isso, né? E aí em Efésios 3:8, quando ele fala isso, né, ele fala o seguinte: a mim o menor de todos os santos, né? Olha só, ele se considera num patamar abaixo, ele é menor, né? Ele não se acha melhor porque ele está pregando. Isso é a humildade, né, de Paulo demonstrada aqui, né? E aí ele fala que foi concedido, ou seja, mais uma vez, né, Deus concedeu como Deus nos concede. Nós não somos merecedores. Deus nos concede, né, a graça, ou seja, graça e favor imerecido, né? Ele nos concede, como ele concedeu a Paulo, de anunciar. A Paulo anunciou aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus de nascimento, né? Eram considerados na época que nós somos hoje, né? Nós podemos ser considerados gentios daquela época, né? Ele teve a oportunidade, né, dessa graça, né, que foi concedida por Deus, anunciar as riquezas insondáveis de Cristo, né? E aí, qual a importância disso? Qual o compromisso disso com a pregação, né, da palavra, né? E aí, qual é a nossa tarefa? Qual foi a tarefa que Paulo entendeu? E qual é a nossa tarefa hoje?
Primeiro ponto. Nossa tarefa, como a tarefa de Paulo, é anunciar. Né? Nós temos que ser instrumentos, nos colocarmos na mão do Senhor, porque a obra do Senhor, a palavra do Senhor, as riquezas insondáveis são de Cristo, não é nada nosso. Nós só podemos anunciar porque a graça de Deus nos concede isso. Depois, anunciar as riquezas de Deus àqueles que estão fora, longe, à margem do Evangelho, afastados de Deus. Né? E aí, não importa se eles são ricos ou pobres materialmente falando. Né? E aí nós precisamos participar, né? Com paixão de missões. Ajudar as pessoas a serem libertadas, a encontrar Jesus. É a razão do verdadeiro viver para as pessoas. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. Terceiro ponto, irmãos, que a paixão de um missionário se evidencia em um compromisso em uma vida de oração. Olha o que Paulo diz em Efésios 3:4. Né? Paulo nos relata: por causa disso, né, ou seja, de tudo que ele está falando sobre a questão de missões, da graça que foi concedida de anunciar o Evangelho, né, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, Paulo está nos mostrando, né, que uma vida, né, que a paixão do missionário vai se evidenciar na oração, no compromisso com uma vida de oração. Né? E aí, irmãos, o que a gente pode entender? Né? Se nós nos trouxermos para a nossa vida, nosso dia a dia, né? Será que nós poderemos dizer como Paulo, a mim, ou seja, eu, né, o menor de todos os santos, né, me foi concedida a graça de anunciar os gentios, né, ou seja, as pessoas que estão à margem do Evangelho, as pessoas que estão perdidas, as riquezas insondáveis de Cristo? Será que eu posso dizer isso? É uma pergunta que nós precisamos todos fazer, né? É uma pergunta que nós precisamos entender, né? Pedir ao Senhor para nos ajudar a entender isso, né? Essa busca que a gente precisa ter, né? E aí, irmãos, a paixão de um missionário, né, ela pode ser evidenciada em seu compromisso. Né? E aí é o compromisso efetivo em uma vida de oração. Em Efésios 3:4, Paulo está nos dizendo isso. Né? E aí Paulo faz uma declaração maravilhosa. Né? Por esta razão, ou seja, pela oportunidade de anunciar a graça, né, que foi concedida para anunciar as riquezas insondáveis de Cristo, né, me ponho de joelhos. Né? Ou seja, eu dobro meus joelhos para o Pai. Ou seja, há uma reverência, há um entendimento, há um conhecimento de que o Senhor está no controle. Nada foge da vontade onisciente de Deus. Né? E isso foi uma atitude que nós devemos, né, avaliar. Né? E aí vamos pensar aqui, o que leva, né, ou que levou Paulo a se colocar, né, esse gesto de dependência, né, humildade e quebrantamento? Porque ele sabia que ele não era autossuficiente. Ele sabia que o que foi concedido a ele foi pela graça, foi pelo amor do Senhor. Então, Paulo ele não era autossuficiente para fazer as coisas. Ele dependia do Senhor. Então, ele precisava ter a humildade, né, se quebrantar perante o Senhor, porque a causa é do Senhor. E aí, quando nós nos humilhamos perante o Senhor, nós criamos uma dependência. Né? E a causa missionária, irmãos, tem que nos levar, né, a uma profunda reverência diante do Senhor. Né? Uma vida de oração, né? Para que o pecador possa ser salvo. Como nós fomos salvos um dia, como alguém orou por nós um dia. Né? E hoje nós somos do Senhor. Né? E aí a gente percebe que a oração ela sacode os alicerces da igreja do Senhor. Ela tira, ela sacode a religiosidade que existe nas pessoas. Né? Ela é uma marca essencial de missões. Porque missões é levar o Evangelho de Cristo às pessoas perdidas. É trazer as pessoas que estão longe para perto, para ter um melhor conhecimento do Senhor, para ter um encontro com o Senhor. Né? Outro ponto, irmãos, a paixão de um missionário ela se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo de evangelização. Efésios 3:10 nos diz o seguinte, irmãos: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades do céu.
Então nós vamos ver o seguinte, irmãos. Paulo, quando ele está relatando em Efésios 3:10, né, ele está mostrando também essa declaração importante. Né? Ele deixa claro que a paixão de um missionário ela se evidencia no seu compromisso com a palavra, no seu entendimento, né? E a presença importante da Igreja de Cristo neste processo de evangelização. Paulo está nos mostrando isso, né? E aí nós vemos o papel que é relevante do Senhor, né? Porque a igreja é de Cristo. E aí, irmãos, a obra missionária faz parte da missão da igreja. Nós, como igreja do Senhor, fazemos parte de uma missão, que é levar Cristo às pessoas perdidas. Né? E a promessa, né, que ele fala, nós temos que lutar, vencer contra os vestimentos, né, vestidos do mal, foi dada à igreja por Jesus. Então, Jesus nos deu isso. Nos deu essa questão de vencermos, né? Nós temos uma promessa de vitória. Né? Por isso, né, a cada dia que passa, né, a igreja, né, tem um papel de manter firme e ser sustentada, ou seja, sustentar na verdade do Senhor, ou seja, na sua palavra. Né? E aí nós precisamos fazer isso para que haja um desempenho de uma missão proclamadora, ou seja, proclamarmos Cristo, nos anunciarmos Cristo. É isso que o Senhor quer de nós, é o que o Senhor espera de nós. Né? E aí nós vamos, um alerta que nós temos que ter hoje para as igrejas. Né? Nós temos que deixar, né, a igreja ser transformada, nós não podemos deixar, desculpa, nós não podemos deixar a igreja ser transformada em um clube social, reuniões de entretenimento, né? Essas coisas vão fazer o quê? Vão nos afastar da nossa verdadeira realidade, do nosso verdadeiro compromisso, do que é o comprometimento com a missão. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, nós temos que estar muito atentos a isso. Né? E aí, irmãos, hoje, a gente está passando muito por isso. Existem muitas instituições relevantes, importantes, e que estão ajudando, né? São ajudadoras, tudo isso aí. Mas nada, ninguém substitui a igreja de Cristo neste mundo. Nós temos que entender isso, irmãos. E aí, irmãos, nós precisamos, último ponto, né, que fala de que a paixão de um missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Efésios 3:13 diz o seguinte: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Então nós sabemos que Paulo estava preso, né? Ele fala, né, no versículo 1 do capítulo 3, ele fala o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por vós, os gentios. Então, Paulo estava preso quando fala isso. Então, ele está tentando alertar os irmãos para não cair, né, na armadilha. Né? E aí ele faz um pedido, irmãos. Esse pedido, né, deixa claro que a paixão de um missionário, né, ela evidencia o objetivo de despertar ânimo e vigor. Nunca desanimar as pessoas. Então, nós temos que entender isso. E aí, irmãos, vamos nos transportar para aquela época, né? Vamos nos colocar naquela época. Imagine, irmãos, os cristãos daquela época, né, recebendo a palavra, recebendo o evangelho, gentios, né, que estavam afastados, né, eles recebiam que o seu líder missionário, né, vivia tempos de pressão física e mental, né, ele vivia uma influência psicológica e espiritual, né, então ele estava sofrendo na prisão, né, ele estava afastado de tudo. E aí Paulo está alertando isso quando ele escreve esse verso 13, para que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Ou seja, Paulo está alertando que a igreja não desfaleça, apesar do sofrimento, apesar do que ele estava passando, não era para que eles viessem o quê? A cair. Né? Paulo está dando um alerta para eles. Né? E aí, irmãos, Paulo não queria que a igreja esmorecesse. Por isso que ele fala isso, ele traz à luz um pedido, ele pede à igreja. Né? Ele faz um apelo, que a igreja não se esmorecesse, não se deixasse levar por isso, não houvesse desânimo. Né? Ele não poderia deixar de cumprir a missão, que era anunciar. Né? E aí ele sabia que
como ele estava perseguido, a igreja seria perseguida, a igreja estava perseguida, a igreja estava passando por dificuldades, mas ele não queria que a igreja, né, se desfalecesse por isso, pelas tribulações que ele estava passando, né, mas ao contrário, né, que isso servisse de ânimo, vigor, né, para que a igreja pudesse, em oração, né, buscar sempre a presença do Senhor, buscar a orientação do Senhor, para que ela não viesse a ser uma igreja de tristeza, mas sim uma igreja onde houvesse alegria, né, onde os alicerces fossem firmados em Cristo. E aí, irmãos, para terminar, né, eu gostaria de deixar, né, 4 pontos, né, de como nós podemos ser um missionário de compaixão. Né? Primeiro, nunca, a palavra é nunca esqueça e abandone o seu chamado. Aqueles que são chamados, né? Na verdade, nós todos somos chamados para sermos missionários, né? Seja no nosso lar, na nossa rua, em algum lugar. Né? Segundo ponto, lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando estar com o Senhor, fazendo a sua vontade, não a nossa, a vontade do Senhor. Terceiro, ame a igreja e demonstre com palavras e atitudes de amor. Quarto ponto, faça parte do corpo de Cristo, né? Mas com disponibilidade, entendimento, que a gente precisa crescer, né? Estar bem ajustado como igreja do Senhor. Obrigado, né? Que o Senhor possa continuar nos sustentando, nos abençoando.